Muito bom dia, querido amigo, querida amiga do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia, pelo seu prestígio, pela sua audiência. E esse vídeo que você vai assistir logo mais, você vai perceber que ele é um pouco diferente dos que têm sido publicados no nosso canal já há algum tempo, né? Já faz um tempo que eu tenho essa oficina aqui montada. Isso aqui é um hobby, eu não trabalho com eletrônica profissionalmente. E alguns reparos ou projetos que eu desenvolvo acabam sendo registrados em vídeo e publicados no nosso canal. E nessa oportunidade quero agradecer muito a todas as pessoas que têm prestigiado os meus vídeos. São produções amadoras, né? Sou eu mesmo que faço. E o único propósito disso mesmo é um hobby, uma diversão pessoal. Tanto a parte de fazer ou consertar os eletrônicos, quanto a parte de produzir o vídeo. Mas o vídeo que eu quero apresentar é um pouco fora desse ambiente. Ele foi gravado há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Naquela época eu ainda estava pelo terceiro ou quarto ano da faculdade, já nem me lembro mais. E ele remonta a uma época em que eu estava com o objetivo pessoal de manter e alimentar uma página do Facebook com um conteúdo de eletrônicas voltado para crianças e adolescentes. Isso aí um pouco retomando a minha própria época de criança e adolescente, que foi a época em que eu me interessei por eletrônica, tanto que eu quase me tornei engenheiro de telecomunicações. E naquela época a gente tinha acesso até a algumas publicações em revistas. Chegou a existir uma revista chamada Experiências e Brincadeiras para Eletrônica, foi publicada pela extinta editora Saber. E havia algumas publicações em revista às quais a gente podia ter acesso, né? Alguns projetos eram fáceis de montar. Existiram cursos de eletrônica por correspondência que eram acessíveis para crianças e adolescentes no meu tempo. Mas o mundo mudou muito de 1997 para cá, né? E hoje em dia é muito fácil as pessoas terem acesso a todo tipo de conteúdo. Inclusive o vídeo que eu produzi não é uma matéria nova. Existem muitos outros vídeos muito mais bem produzidos a respeito de técnicas de soldagem. Mas como aquele vídeo já estava filmado e ele tem essa historinha que eu achei que poderia valer a pena compartilhar com vocês, por isso eu estou lhes trazendo esse vídeo. Vocês vão ver que a qualidade do vídeo também é diferente, ele deve ter sido gravado ou com um telefone celular ou com uma antiga máquina fotográfica que eu tive logo nos primeiros anos da faculdade. No mais é isso, muito obrigado e continue aí conosco porque mais outros vídeos estão em produção. Eu já tenho alguns episódios filmados, alguns produzidos aqui nessa oficina, alguns foram feitos na chácara onde mora o meu afilhado, inclusive que aparece pela primeira vez no último vídeo, aquela fonte de alimentação, vou deixar o link aí para você assistir. E existem alguns que já estão programados, um deles inclusive, que é uma homenagem que estou preparando para minha noiva Jaqueline. Muito obrigado mais uma vez e espero que você goste. E como eu prometi na página do Facebook, nós iríamos começar a fazer uma série de videoaulas bem simples para quem tem interesse em aprender a mexer com eletrônica e tem dificuldade em conseguir informações sobre isso. A intenção disso não é profissionalizar ninguém, mesmo porque, embora eu seja formado em telecomunicações, eu já não trabalho mais com eletrônica profissionalmente, mas sim alimentar a curiosidade e a atividade de quem se interessa por isso, principalmente se for criança e adolescente que tem mais dificuldade hoje de conseguir informações sobre o assunto. No tempo em que eu era menino, ainda existiam as revistas eletrônicas com montagens que se podia fazer em casa. E antes disso existiam as publicações especificamente voltadas para crianças. Como isso não existe mais, então a intenção desse nosso canal, certo? E a primeira advertência que eu quero fazer para todo mundo que se interessa a mexer com isso é que primeiro é preciso ter muito cuidado. Nós lidamos no dia a dia da eletrônica com ferramentas, com alguns aparelhos elétricos, com eletricidade. Então é preciso saber muito bem o que está fazendo.
Um ferro de solda como esse que nós estamos mostrando no vídeo, que logo mais eu vou mostrar como se usa, pode provocar queimaduras. Tudo que se liga na tomada pode causar choque elétrico. E às vezes alguns componentes eletrônicos que manuseamos têm produtos químicos. Nada disso é perigoso se nós soubermos exatamente o que estamos fazendo. Mas é preciso ter consciência de que, ao lidar com eletrônica, estamos lidando com ferramentas, com coisas que podem machucar. Outra coisa, sendo criança ou adolescente querendo mexer com isso, é preciso para tudo ter autorização dos pais. Você não pode mexer em ferramentas de casa sem falar com eles antes, porque as ferramentas, como eu disse, podem oferecer algum perigo, não é? Mas é isso, a eletrônica é um mundo muito fascinante, principalmente quando a gente vê o resultado daquilo que a gente montou e vê que funciona, não é verdade? As primeiras montagens que eu consegui fazer que tiveram algum sucesso, e isso foi quando eu estava pelos 12, 13 anos, foram transmissores de FM, os aparelhinhos que a gente monta e que transmitem o que nós estamos falando para um rádio sem fio. Antes disso eu já tinha conseguido montar circuitos que faziam motores funcionar, que acendiam lâmpadas. São circuitos elétricos bem mais simples. Aos poucos vamos tentar construir aqui no nosso canal um acervo de vídeos em que essas coisas podem ser aprendidas e reproduzidas com facilidade, não é? Muito bem, e para começar, acho que a mais útil instrução seria de como se manuseia o ferro de solda, que é a ferramenta uma das que mais se utiliza no meio das montagens, das manutenções eletrônicas. Então o ferro de solda comum é como esse que vocês podem ver aqui. Ele tem um cabo, geralmente é de plástico. Alguns ferros mais baratos têm o cabo de madeira, alguns mais sofisticados têm o cabo de plástico. Esse meu aqui em particular tem uma empunhadura de borracha para poder segurá-lo com mais firmeza. E ele tem uma ponta de metal que termina em uma espécie de uma agulha. Está vendo isso? Muito bem. E como que isso funciona? Ele funciona ligado à tomada. Inclusive vamos ter cuidado porque esse meu já está ligado à tomada. Eu deixei ele funcionando para ganharmos tempo. Ele tem um fio que vai ser ligado à energia elétrica. E quando ele é ligado, essa ponta de metal esquenta. Esquenta bastante. Esquenta o suficiente para derreter a solda, que é utilizada para fixar os componentes eletrônicos às placas de circuito ou para soldar os fios, para soldar as peças umas às outras, certo? Nos nossos próximos vídeos nós vamos ver como que é isso. Esse meu aqui está bastante sujo, como vocês podem ver. Quando um ferro de solda vai sendo usado, com o tempo ele vai ficando escuro. Isso aqui é porque o calor facilita a oxidação dessa superfície, certo? Agora, o importante aqui, quando se vai usar o ferro de solda, é que a ponta dele esteja limpa. E para limpar a ponta de um ferro de solda, geralmente usamos uma esponja de aço. Muito bem, aqui então, agora com o ferro de solda já limpo, eu não vou poder aproximá-lo da lente, mas se você prestar bem atenção aqui, a pontinha dele está limpinha. Eu vou pegar aqui uma agulha para mostrar, certo? Essa ponta aqui é a parte dele que interessa. Então como funciona? Nós ligamos o ferro de solda à tomada e deixamos algum tempo ligado para ele esquentar. Depois que ele já está suficientemente quente, nós usamos para isso aqui, ó. O ferro de solda sempre é usado em parceria com esse outro, com isso aqui, que é uma solda eletrônica Você encontra isso aqui sendo chamado com o nome de estanho ou de solda. Na verdade, isso aqui é uma liga, é um metal bastante flexível. Você pode ver aqui que ele é bem molinho. Eu vou quebrar um pedaço aqui. Ele é bem molezinho. E é uma liga feita de chumbo e estanho, que derrete com muita facilidade. Então, com o ferro de solda quente, você pode ver aqui, ó,
ele facilmente derrete a solda, percebe? Eu coloquei esse papel aqui por baixo para não estragar a mesa. Às vezes a solda derretida pinga. E aqui é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Tudo isso queima. O ferro de solda pode provocar queimadura se você encostar a mão nele. E a solda, ainda quente, se pingar na sua mão, também pode te machucar. Então o ferro de solda é uma ferramenta que não tem muitos segredos para ser manuseada, mas requer um pouco de cuidado para evitar acidentes. Mas é isso, ele está quente, você encosta a solda na pontinha e ela derrete. E isso aqui serve para fazer conexões elétricas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para demonstrar isso, esse fiozinho. Então aqui nós temos dois fios, um vermelho e um branco. Aqui eu tenho um alicate que corta o fio e que desencapa. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou cortar um pedaço de fio para demonstrar como que se usa o ferro de solda. Então vamos desencapar aqui o fio vermelho, vamos desencapar aqui o fio branco. Muito bem. Então, se por um motivo qualquer eu quiser unir dois fios, certo? Eu poderia simplesmente juntar os dois e torcer, não poderia? Mas isso não é uma conexão elétrica muito segura, porque se os fios forem puxados, vou fazer isso. Eu vou torcer os fios aqui, ó, o que geralmente a gente faz. Se eu fizer isso e puxar, ele solta, não é? Outra coisa, o nosso dedo tem aqui algumas substâncias, a nossa transpiração e alguns produtos mais que se misturam a ela, que quando entram em contato com o material de que é feito os fios, com o tempo provoca a deterioração, faz esses fios estragarem. Então não é um jeito muito limpo de fazer a conexão de dois fios. Funciona há algum tempo, mas isso aqui não fica seguro, é muito fácil arrebentar a emenda. E como se não bastasse isso, com o tempo isso aqui vai ficando oxidado e a conexão elétrica não funciona mais. Então, um jeito melhor de fazer uma emenda de dois fios seria assim. Você desencapa o fio, desencapa o outro fio e você une as duas pontas sem tocá-las. Você pode fazer isso com um alicate de bico fino. No momento aqui eu não tenho um para fazer, para mostrar isso. Eu vou fazer usando esse meu alicate que tem aqui na pontinha uma ranhura que morde o fio, certo? E depois que o fio já está emendado, aí você faz o seguinte, e é assim que se faz uma solda. Você, tendo o ferro de solda aquecido, traz até a ponta dele o fio, o que você quer soldar e a solda. E aí você encosta as duas coisas ao mesmo tempo na ponta do ferro de solda. A solda vai derreter na ponta do ferro e vai se espalhar no fio. E vai fazer com que ele seja soldado. Veja. Vamos fazer isso aqui ao vivo. Pronto. Está soldado. Como eu tenho um papel aqui embaixo, eu vou sacudir, não tem problema esse pingo de solda cair no papel. Eu vou jogar isso fora depois. E aqui, vou colocar perto da lente para você ver. Você agora tem o fio soldado. Perto da lente não vai dar foco, não é? Não dá. Mas como você pode ver aqui agora, os fios estão soldados. E isso aqui não solta mais. Pode até soltar a capinha plástica do fio, mas não arrebenta a solda. Certo? Isto aqui é uma técnica de solda de fios, inclusive nem é a mais adequada, mas é só para dar uma ideia do processo. Uma outra maneira de soldar dois fios seria fazer o seguinte: você desencapa os fios que você quer soldar e em vez de torcer um contra o outro, como nós fizemos, você torce um sobre o outro. Eu vou fazer isso com o dedo aqui
porque eu não tenho um alicate de bico fino. O ideal seria fazer com alicate, mas tudo bem. Você torce um sobre o outro, está vendo? Quando você faz isso, olha como fica muito melhor aqui a emenda. Compara essa com essa. Essa aqui está para fora, está endurecida. Essa aqui acompanha o fio. E para garantir que vai ficar certinho, novamente, com o ferro de solda e a solda, você solda um fio no outro e pronto. A sua solda está perfeita agora. Percebeu? Isso aqui não solta mais. Arrebenta o fio em outro lugar, mas não na solda. Certo? A solda aqui precisa ser cortada agora. Muito bem? Então é isso. Agora, você não vai usar um ferro de solda só para soldar um fio no outro. É muito comum também nós soldarmos fios a componentes eletrônicos. Então, para demonstrar isso para vocês, eu trouxe aqui esse componentezinho, que no futuro nós ainda vamos usar em alguma montagem do site. Isto aqui é um microfone de eletreto. Viu que parece um microfonezinho mesmo? Aqui na frente é um feltro. E aqui atrás você vê dois pontinhos metálicos, que são os dois terminais do microfone. Eu vou mostrar como que se faz a soldagem do fio no componente eletrônico. No microfone de eletreto, existe um terminal positivo e um terminal negativo. Não é preciso agora saber qual é qual. No futuro nós vamos ensinar isso. Mas então nós vamos aqui fazer o seguinte. Eu já preparei o fio. Você pode ver que as pontinhas dele estão desencapadas. E nós vamos soldar esse fio no microfone. Certo? Para soldar o fio, é sempre bom você antes prepará-lo. E preparar o fio significa você dar uma gotinha de solda nele. Você chama isso de estanhar o fio. Então eu vou estanhar aqui o fio branco. Você põe uma gotinha de solda na ponta do ferro. E com cuidado, aqui, estanhei, viu? Está estanhada a ponta do fio branco. Agora eu vou estanhar a ponta do fio vermelho. Tem que ser rápido, porque se você demorar muito aqui, o calor do ferro de solda se transmite ao fio e derrete a capa de plástico, estragando o seu fio. Não é bom a ponta do fio ser muito comprida, então nós vamos cortar essa pontinha. Porque quanto mais comprido for um fio no circuito, mais chance existe de haver curto. E agora nós vamos soldar. Esse excesso de solda que está aqui na ponta do ferro, isso aqui pode atrapalhar as coisas. Então vamos limpar. Você pode limpar isso com qualquer coisa que tenha uma ponta de ferro. Você pode também pegar um chumaço de algodão ou de gás e com cuidado, isso aqui não vai ter perigo de queimar a sua mão se você fizer rapidinho. E agora nós vamos aqui, ó. Você põe uma gotinha de solda na ponta do ferro. Leva o fio até onde você quer fazer a solda. E aí você pinga. Você pinga não, você toca a ponta do ferro no terminal que você quer soldar. A solda vai derreter. E o fio vai ficar fixado lá. Aqui está. E a mesma coisa agora, vamos fazer com o fio vermelho. Então, pinguinho de solda na ponta do ferro. E aqui está. Se houver excesso, como aconteceu aqui, você remove. Então aqui está. Um tempinho para o componente esfriar, porque ele vai ficar quente. E aqui está. Muito bem, então você está vendo aqui, ó, o fio está soldado no terminal do componente, certo? Muito bem, então é isso por hoje. É um vídeo bem rápido, eu só queria mostrar para vocês como se manipula o ferro de solda.
E insisto em dizer que, embora seja muito simples, é preciso ter cuidado, porque isso é uma ferramenta elétrica e que esquenta. Você pode, se você ficar distraído aqui enquanto mexe com ele, você pode pôr a mão por cima dele e se machucar. Eu tive um amigo que, trabalhando com ferro de soldas desse, distraiu e foi pegar o ferro de solda sem ver, pôs a mão em cima e queimou a mão. Certo? Então é isso. Por enquanto é isso. No nosso próximo vídeo, nós vamos conversar sobre outras ferramentas que são utilizadas nas montagens eletrônicas. Então, para todos vocês, um abraço e até a próxima vez.